Foca no foco. Tá vendo que tá escrito caneta demonstrativa, né? Antes que venha falar asneira. Pessoal, é o seguinte. Todo mundo quer saber de Ozempic, né? Como começou, por que o pessoal está usando tanto agora, por que é vendido sem receita. Você vê inúmeras celebridades aí, né? Do meio sertanejo, não vou falar o nome, que estão com um aspecto esquisito, de tão magro que estão. E qual que é o limite disso aí? E qual que é o problema, né? Eu fiz um vídeo aqui, já tem no meu canal sobre isso aqui, só que de lá para cá surgiram muitas atualizações, muitos estudos. Até em novembro teve um estudo também sobre as semaglutidas, o análogo de LP1 em relação à melhora cardiovascular. Ou seja, é um medicamento que surgiu para tratar diabetes tipo 2 e obesidade, agora para emagrecimento e agora até mesmo coadjuvante na insuficiência cardíaca e em outros problemas cardiovasculares. Vemos que esse análogo de LP1 ele tem uma boa assertividade quando prescrito, ainda mais em conjunto com outros medicamentos, né? SGLT2, que é DAPA e empaglifosina, os outros medicamentos para insuficiência cardíaca congestiva, tipo o Entresto, né, que é a valsartano com sulpicondril, entre outros. Dá que combina bem, não tem interação medicamentosa, pelo contrário, ajuda, né? Ajuda a diminuir risco de complicação de doenças cardiovasculares, tipo infarto. Então, assim, é um medicamento que ele veio para compor um cenário de doenças que a base dessa doença é o sobrepeso, é o aumento de peso, é a obesidade. Só que aí, beleza, vem as pessoas com o meu medicamento que infelizmente não tem prescrição médica. Por que eu falo infelizmente? Você chega na farmácia, vai e compra. Infelizmente, tá? Aí pessoas acabam abusando disso aqui. Eu quero diminuir comer, quero diminuir o doce, quero diminuir a comida e vai e começa a usar. Qual que é o problema dessas pessoas que não têm indicação, que tomam de qualquer jeito? Primeiro, são as complicações, tá? Vamos lá. A primeira que acontece é um efeito que ainda é contestável, não sabe se realmente esse efeito é um efeito, de fato, efeito colateral ou se é dado a outro efeito, porque análogos de GLP-1 ele está sendo constantemente estudado e constantemente associado a outros componentes juntos, né? Mas vamos lá, efeito vacina que chama. Como é um peptídeo, você vai usando pouca dose, seu sistema imune reconhece aquilo ali, ele cria, digamos que um certo tipo de anticorpo contra esse peptídeo, ele para de fazer efeito. Esse é um primeiro efeito. Segundo efeito, efeito de constipação intestinal, que ele diminui a motilidade gastrointestinal e você começa a condensar fezes ali, né, no colo. O colo ele tem um nome assim porque vem de coletor, ou seja, ele coleta a água do bolo fecal, então deixando as fezes duras até formar um fecaloma. E você tem que ir para urgência e emergência e tirar o cocô. Esse é um problema. Segundo problema é que você para de comer. Ao você parar de comer, você também perde massa magra. Você perde massa magra, você piora muito o seu metabolismo intermediário, que a gente chama. Ou seja, você vai perdendo massa muscular, sua taxa metabólica basal vai diminuindo. Enfim, quando você para de usar, e para sempre, você volta a comer desesperadamente. Até mesmo como um mecanismo de defesa do seu corpo para você recompor aquelas calorias que estavam em déficit durante muito tempo. Você não ganha massa muscular de volta, a não ser que você esteja treinando, né, com sobrecarga. Você vai ganhar esse peso em gordura. Então, assim, é um problema sério isso aqui que a gente vai ver muito recorrente daqui para frente. Tem algumas matérias que falaram, o bebê é de Ozempic, a cara é de Ozempic. Realmente, o bebê não é de Ozempic, mas por que também que levou essa falácia, tá? As mulheres começaram a usar, uma das coisas que pioram a sensibilidade à insulina no ovário é a resistência insulínica, tá? Que esse medicamento melhora a resistência insulínica do ovário. O ovário volta a ovular, a mulher ela tem uma melhora na taxa de fecundação dela, ela fica mais fértil por conta da diminuição da resistência insulínica e acaba engravidando. Não por conta disso aqui, mas sim por conta da melhoria desse perfil hormonal insulínico dela, que isso aqui ajuda. Então não tem nada a ver com bebê de Ozempic, só o efeito mesmo. Se essa mesma pessoa fizesse uma dieta e atividade física, ela ia engravidar da mesma forma, porque a dieta e a atividade física modula isso aqui. Outra questão, as pessoas elas param de comer, sendo que você poderia imitar isso aqui simplesmente colocando mais fibras na sua dieta. Você coloca mais fibra, você melhora a composição da sua dieta, você aumenta o que a gente chama de ácidos graxos, tá, de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta, eles aumentam a sensibilidade e a quantidade de GLP-1 no intestino, te dando mais saciedade. Aí o que você faz? Você paga caro em algo que você poderia ter muito mais barato na sua dieta e com nutricionista. Então, são algumas coisas, algumas curiosidades do Ozempic que você vê toda hora, né? Por aí. Então, assim, antes de você pensar usar uma caneta como essa, pense que se você fizer dieta, se você treinar, se você procurar um nutricionista, já é mais de meio caminho andado e mais de 60% das pessoas que utilizam ia ter um efeito muito similar. Segundo,
Se você está disposto a usar isso aqui, saiba que isso aqui é um medicamento de uso contínuo, que a hora que você parar, você vai ter o efeito rebote disso aqui. Não o efeito rebote psicológico, digamos assim, mas o efeito rebote a nível de metabolismo mesmo. Você estava injetando de forma exógena um medicamento que se assemelha a um glucagon-like peptide, né, que é um análogo de GLP-1, que vai diminuir sua motilidade gastrointestinal, que vai te dar mais saciedade, que vai melhorar a resistência insulínica, vai fazer uma série de efeitos que quando você retirar você vai perder. E se você não mudou seus hábitos nesse meio tempo, acabou, você volta tudo de novo e ainda volta pior. Aí o pessoal também começou agora com Ribelsus, que é o comprimido, né, que é mais fácil, não tem que injetar, é só tomar. Mesma coisa, mesmo mecanismo de ação. E por último veio o pessoal que os famosos estão usando, porque é caro, o Mounjaro, que é o 3-arpatide, que além de ser um análogo de LP1 igual esse aqui, ele tem o GIP, que é um peptídeo gastrointestinal, que tem ação a nível do seu estômago, ou seja, pega a parte do estômago e pega a parte do intestino. Qual é o problema? Tem muitos médicos simplesmente prescrevendo assim, e fazendo, porque está homologado no Brasil, só que não chegou no Brasil, ou seja, está aqui porque estão trazendo de fora, né? Chega muito caro. Mas, enfim, tem dinheiro é para comprar mesmo, tá? A questão é, até quando você vai ficar usando essas canetinhas, né? E por que você está usando? Todo mundo sabe a hora de começar, mas ninguém sabe a hora de parar e o porquê quando parar. Aí que está o problema. O Mounjaro é um nível bem acima disso aqui. Tá? Ele é muito mais forte, realmente. Está ali próximo a 18, 19% da perda do peso corporal. Se assemelha muito a uma cirurgia bariátrica. O problema é que a bariátrica a pessoa ela não perde. O medicamento chega um momento que não se sabe, não tem estudo ainda, que fala nível de resistência e o nível de tolerabilidade a longo prazo. Eu já tenho pacientes que tem 1 ano usando, que agora voltaram aqui, né? Sumiram, porque estavam usando o Mounjaro por aí. Agora estão voltando, porque estão usando o Mounjaro e estão comendo normal. Eu falei, rapaz, antes eu nem conseguia comer nada, agora eu voltei a comer. Eu estou comendo loucamente, mesmo assim estou usando essa medicação e não paro de comer. O que eu faço? Bem, devido ao dinheiro que já gastou, né, eu indicaria para esse paciente fazer uma cirurgia, lógico, primeiro teria que passar, né, pelo profissional, o que eu indico que é o Bruno Sander, para fazer uma cirurgia bariátrica endoscópica. Pega a endoscopia, costura o estômago por dentro, não tem corte, não tem nada, costura lá por dentro, amarra bem o estômago, vai ter um efeito muito bom, tá? Ah, é caro. Cara, isso aqui, o tratamento que você vai gastar é um tratamento que você pagaria ali o procedimento cirúrgico. Então isso aqui, o abuso, tá tanto quanto o abuso de testosterona. Eu falei num vídeo atrás, né, que tem colegas médicos que falam, você tá usando testosterona, você tá trapaceando. Eu não vejo a mesma coisa falando isso aqui, mas será por quê, né? A população que tem condição de usar isso aqui é diferente da população que usa testosterona. Então começa por aí, né, o preconceito. E a finalidade é a mesma. A finalidade da pessoa que usa isso aqui sem indicação clínica, sem prescrição médica, é puramente estética. Então, mais uma vez eu falo, a gente tem que deixar de ser hipócrita e tratar isso aqui como realmente deve ser tratado, né? Como um problema de saúde pública. Porque vai dar problema. Mais cedo ou mais tarde vai dar problema, né? A pergunta é quando que vai ser o problema? Porque o problema ele vai aparecer. A gente não tem estudo ainda, por exemplo, um estudo que fala qual que é o efeito canônico e genômico em cima das células do pâncreas ou do análogo de LP1 ou a nível do sistema nervoso central, dos sistemas do PONC, né, próprio, melanocortina, que segundo alguns artigos isso aqui pode chegar a fazer algum estímulo lá. Por isso que alguns pacientes que bebem, que fumam, diminui a vontade de beber e fumar, diminui a vontade mesmo, a pessoa não quer buscar. Não sabe como é que vai ser o filho dessas pessoas, né? Quais são os genes que são transferidos para essas pessoas. O nível, né, de transferência. Se essa pessoa depois ela vai nascer com a restrição alimentar, né, com a compulsão alimentar maior, porque teve uma restrição. Não tem ainda estudo em cima disso, tá? A gente sabe que existe uma base robusta da epigenética que estuda isso aí, né, que são os genes do pai e da mãe que são passados na hora da expressão gênica, na hora da taxa, na hora da fecundação ali, da concepção. O momento que o pai e que a mãe se encontram repercute sim no tipo de bebê que vai nascer, né, nas condições, na parte tanto psicológica quanto física do bebê. Essa epigenética ela é real, então a gente não sabe como é que vai ser. A gente sabe sim, por exemplo, o pai que tiveram os filhos ali numa época mais jovem, magro, sem tanta restrição, sem tanto estresse, são filhos mais saudáveis, e às vezes tiveram um filho um pouco mais velho, com mais estresse, sedentarismo, obesidade, ou até fazendo uma privação de comida, a chance de ter um bebê mais obeso, ou com algum problema de saúde, ou com compulsão alimentar é maior também. É só olhar para filho das pessoas que você percebe, né? E quando elas tiveram esse filho, qual era o momento que ela estava passando. Isso não é achismo, isso aí é real, tem artigo, tem muitos, é muito artigo falando disso. Só que a gente não sabe qual que é o nível disso, né?
Até onde pode chegar isso aí? Então, assim, vamos ver futuramente, né? Então, a gente está... Hoje eu costumo dizer que a gente está em um laboratório a céu aberto, né? Tá uma coisa desenfreada. E para a indústria, tá morrendo de rir, né? Isso aqui representa o PIB já quase que 100%, né? Quase 100% do país, que é a Dinamarca. Ou seja, um único medicamento compõe quase 100% do PIB de um país. Então, é um negócio muito rentável tratar. Hoje, é errado falar que a pessoa ela tem obesidade. O certo é falar que ela é portadora de obesidade, porque já é uma doença crônica que não tem cura, que tem tratamento. É assim que a gente encara hoje a obesidade no mundo. Dúvida? Deixa aqui nos comentários. Vou deixar meu Instagram para você seguir, vou deixar conteúdo postado lá também. Lá eu posto direto conteúdo sobre isso, sobre testosterona, sobre outros assuntos. Eu acho importante, se você é inscrito aqui no meu canal, você ir lá no meu Instagram e me seguir. E se você está no meu Instagram, é importante você ir lá no meu YouTube e me seguir também, porque esse vídeo, acredito que vai te esclarecer muita coisa. Beleza? Então até a próxima. Valeu!